O tema da mensagem é conservando a glória de Deus. Conservando a glória do Senhor, amém? O que você faz quando você, por exemplo, as mulheres aqui, as irmãs, você vai no Daiso ali na loja do Riacuém, aí você olha um brinquinho bonitinho, sabe? Um brinquinho que você sabe que você vai usar 3 vezes e depois já não vai prestar mais. E você fala, vou levar esse brinquinho para usar no final de semana, para ir jantar, ou para ir na igreja, para fazer alguma coisa. E aí você compra esse brinco e às vezes tá no meio da sacola cheio de compra, depois você não sabe nem onde você guardou o brinco some, você nunca mais acha e você não faz nem questão de procurar. Por quê? Porque é algo que foi barato para você. É algo que não te custou um preço tão alto. Mas agora, por exemplo, você está celebrando, né, um aniversário de casamento, o seu esposo, e já se apropria dessa palavra aí, o seu esposo passa na joalheria ali do Ion e fala assim, olha, eu quero um brinco de pérola, um brinco, sei lá, que tem algum diamante, e ele paga lá uns 200 mil num par de brinco para você. E fala, olha, isso aqui é em comemoração do nosso casamento, eu quero te presentear. Será que o tratamento que você vai ter com esse brinco, que você recebeu do aniversário de casamento, tudo embrulhadinho, coisa mais linda, você sabe que é uma joia valiosa, será que o tratamento que você vai ter com esse brinco é o mesmo tratamento que você teria com um brinco do Daiso, que você pegou, enfiou na sacola e não sabe nem onde colocou? Com certeza o tratamento vai ser muito diferente, não é? Porque você vai estar lidando com algo que é precioso. E por nós recebermos hoje a dádiva de Deus, o presente de Deus de maneira gratuita, nós pensamos que isso se torna menos precioso, porque não teve um preço alto que nós pagamos, mas teve um preço alto que alguém pagou por nós. E é por isso que nós temos que aprender a conservar a glória de Deus em nossa vida. Se nós batermos um papo aqui, abrir, sabe, para cada um falar do momento em sua vida que você foi mais impactado com a presença do Senhor, irmãos, eu sei de inúmeros testemunhos aqui. Eu lembro, por exemplo, de um dia que nós estávamos ali celebrando ao Senhor, e eu falei pro pessoal do louvor, acho que o Tom deve se lembrar, a Vanessa também deve lembrar, falei, chega mais cedo no domingo que vem e tal, pra gente passar um tempo de oração. E nós passamos um tempo de oração ali buscando ao Senhor. Irmãos, mas que glória que veio sobre os irmãos. Eu lembro da Vanessa, sabe, sendo tocada pelo Senhor, não é? O namorado da Maria, o Vini, sabe, sendo ali lançado no chão pelo Senhor, em quebrantamento, em lágrimas. E hoje a gente se pergunta, o que aconteceu com aquele poder que nós recebemos? O que aconteceu com essa virtude que um dia cada um de nós já fomos tocados? O que aconteceu com a fé que uma vez encheu o nosso coração? O que aconteceu com a presença de Deus que foi liberada sobre a nossa vida? Nós, como mordomos da presença de Deus, como servos, como templo, como casa, como habitação, será que nós estamos conseguindo conservar a presença de Deus? Ou então a presença ela vem sobre a nossa vida, por exemplo, como um culto desse de manhã, e depois numa segunda-feira a gente já não consegue mais ter a mesma fé, a gente não consegue mais acreditar da maneira que nós estávamos crendo quando nós ouvimos a palavra. Será que a presença ela tem se perdido? Nós precisamos aprender a conservar a presença de Deus, porque a presença de Deus é o bem mais precioso que você possui. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Glórias a Deus. Eu gosto de muitos temas que a Bíblia nos ensina, mas quando fala sobre a glória, sobre a presença de Deus, é algo que toca muito o meu espírito. 1 Samuel no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 12. Amém? 1 Samuel está lá no comecinho da Bíblia, antes de Reis. 4 a partir do versículo 12. Só para você entender o que acontecia nesse tempo. Deus, ele falou para Moisés, prepare para mim um objeto, uma arca, que era uma espécie de uma caixa,
que ela era feita de madeira de acácia e era revestida de ouro por dentro e por fora. E o Senhor falou para Moisés: você vai fazer uns querumbins como se eles estivessem se encurvando, virando um para o outro e contemplando, sabe, a minha presença ali. E esse material, esse objeto, que era algo simbólico, representava naquele tempo a presença de Deus, representava a glória de Deus. E tinha o costume em Israel que quando esta arca estava com Israel, a presença de Deus estava com Israel. E quando a arca ela não estava, sabe, com Israel, a presença de Deus, ela é como se tivesse se perdido de Israel, porque a presença de Deus estava representada pela arca. E eles, muito espertos, sabendo disso, eles pegaram um costume de todas as vezes que eles iam para uma batalha que seria muito ferrenha, uma batalha que humanamente eles olhavam para o adversário e olhavam para o seu exército e pensavam assim: eles é muito poderoso e se a gente for lutar na nossa força, certeza que nós seremos derrotados. Então eles começaram a adquirir uma estratégia de levar um soldado maior à batalha. Esse soldado maior é Jesus, é a presença de Deus, era a arca. E eles então carregavam essa arca para o meio da guerra. E eles sabiam que quando essa arca estava ali, Deus estava cobrindo, estava protegendo, estava pelejando por eles. E o Senhor dava forças aos soldados, e eles venciam grandes exércitos e não eram envergonhados. Milagres na batalha aconteciam por causa da arca. Mas chegou um tempo em que Israel começou a não valorizar a presença de Deus. Eles deixaram de cuidar, de zelar, de desejar a presença de Deus da maneira que eles começaram. E eles começaram então a meio que fazer muxe, sabe? Tipo assim, sabe quando às vezes acontece em nossos tempos, né? Fiquei desempregado, poxa, eu tenho que chegar a Deus e falar: Deus, me ajuda. Mas quando eu estou bem empregado, eu estou de boa, estou tranquilo, né? Deus, tem uma enfermidade, eu preciso do seu milagre, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas se eu estou saudável, vou buscar Deus nada, vou aproveitar a vida. Era mais ou menos esse costume que Israel estava pegando. Eles não se importavam mais com a presença, eles não se importavam mais com Deus. E no momento de batalha eles lembravam: a gente não pode esquecer a arca. E Deus então foi dar uma lição para eles. E o Senhor permitiu que mesmo com a arca Israel fosse derrotado. Mesmo com a arca, Israel fosse derrotado. E é aqui que nós vamos continuar então a história. A partir do versículo 12. E um certo homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló. Ainda naquele dia, ele tinha rasgado as suas roupas e colocado pó sobre a sua cabeça. E Eli estava sentado em uma cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quem que era Eli? Eli era o sumo sacerdote, ele que era o chefe maior ali da religião judaica. Era ele que cuidava desta arca. E quando o exército veio falar para ele, falou assim: nós temos uma batalha hoje com os filisteus e nós precisamos levar a arca da aliança. Ele tinha os filhos que eram Ofni e Finéias, que eram 2 rapazes. E esses rapazes, eles também eram sacerdotes. Eles não eram sumo sacerdote como Eli, mas eles eram sacerdotes. E ele falou: então tá bom, então vocês vão levar a arca, mas não é vocês que podem carregar. Então Ofni e Finéias, eles vão levar a arca com vocês. Então saiu a arca, o exército e os 2 sacerdotes que eram filhos desse homem chamado Eli. Só que Eli, ele já tinha entendido que Deus estava assim, eles estavam por um fio da misericórdia de Deus, por um fio. Porque quando a gente começa a ler os primeiros capítulos de Samuel, a gente começa a ver o episódio que Deus começa a chamar Samuel. Samuel, ele não entende a voz do Senhor, e de repente, ele correndo para Eli, na terceira vez, ele falou: a outra vez que você ouvir a voz, você vai falar assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a mensagem de Deus para Samuel foi: eu estou rejeitando a casa de Eli, porque os seus filhos não me temem mais. E Eli, ele não está fazendo nada
para solucionar isso. Ele não está zelando, ele não está conservando a minha presença. E ele contou esse sonho, esse recado que ele teve de Deus para Eli. Então ele já sabia, sabe? E tipo, eu fico me perguntando assim, como que ele teve capacidade de saber que ele estava por um fio e não fez nada? Né? Porque o nosso Deus é tão misericordioso, o nosso Deus é tão longânimo. Sabe, queridos, a ira do Senhor pode estar acesa sobre uma pessoa, sobre uma cidade, como estava sobre Nínive, mas quando houve jejum, quebrantamento, arrependimento, Deus mudou a sorte daquela cidade. Eu creio que Eli não poderia terminar da maneira que terminou, se ele aprendesse a ser zeloso. Porque Deus deu o recado, e quando Deus dá o recado, Ele não dá o juízo. O recado é diferente do juízo. O recado é um aviso. Porque se Deus quisesse exterminar, Ele nem avisava, já mataria e já acabaria logo. Mas todas as vezes que Deus ele se aproxima do homem e começa a falar: toma cuidado com aquilo que eu estou te dando, toma cuidado com o meu nome, toma cuidado com a minha palavra, toma cuidado com aquilo que você está carregando, porque eu sou o santo. Quando Deus começa a falar isso para nós, é para a gente então começar a despertar e fazer um concerto com Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mas ele não teve essa sabedoria. O que ele teve foi medo. Medo da presença do Senhor, medo da arca estar correndo perigo. E continuando aqui no versículo 13, na parte B. E quando os mensageiros chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. E Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é este barulho todo? Por que houve esse alvoroço, esse desespero? Porque isso nunca tinha acontecido antes. Com a arca em campo de batalha, Israel nunca tinha perdido um combate. Foi a primeira vez. Aí você imagina, tipo assim, os homens foram para a batalha, mas ficaram as crianças e as mulheres. De repente chega a notícia: a arca ela foi roubada. Irmãos, um desespero começou a acontecer na cidade, porque eles entenderam que Deus já estava rejeitando eles ali, como consequência deles terem rejeitado a Deus, né? Porque quando Deus ele começa a rejeitar alguém, quando Deus ele começa a endurecer, e como pai ele faz isso com muitas pessoas que insistem na desobediência, aí todo mundo vira contra Deus e começa a pensar: Deus não me ama, Deus é ruim para mim, Deus está virando as costas para mim. Mas não pensam que antes quem começou a virar as costas, antes quem começou a deixar de amar, não que Deus vai deixar de amar alguém, mas quem verdadeiramente começou a deixar de amar a Deus foi o homem, não foi Deus. Aí no versículo 14, e Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? E o mensageiro correu até Eli e contou a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Versículo 16: acabando de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro, acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus, e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18: quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado, e havia sido juiz em Israel durante 40 anos. O choque que Eli recebeu quando ele ouviu a notícia foi tão grande que ele caiu do lugar que ele estava sentado e sofreu um acidente ali, quebrando seu pescoço, sabe? E não foi quando ele ouviu, não foi quando ele ouviu que os filhos tinham morrido, porque Deus, ele já sabia que os filhos também estavam por um fio. Mas quando falaram para ele: os seus filhos morreram, ele: tá bom. E ele tem uma notícia pior: a arca de Deus foi roubada.
Irmãos, isso aí fez aquele homem desabar literalmente. E ele morreu quando ele recebeu essa notícia. Sabe o que me deixa triste? O que me deixa triste é nossa tolice de se submeter a passar por consequências ruins para depois tentar remediar. Por que será que o ser humano gosta tanto de remediar e não gosta de prevenir? Isso na nossa vida com Deus acontece também. A gente começa a descuidar da presença, começa a deixar de zelar por aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, e depois, quando o negócio começa a ficar ruim, a gente começa então a querer fazer um reparo. E eu sei que Deus é longânimo, Deus é misericordioso. A Bíblia fala que se o justo cair 7 vezes, de todas o Senhor o levantará. Deus é poderoso e vai levantar o pecador na hora que ele buscar misericórdia. A misericórdia do Senhor será derramada. Mas por que colecionar cicatrizes? Por que colecionar ferimentos? Por que sofrer consequências ruins? Por que a tolice? E no versículo 19, acontece algo ainda pior. E a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. E quando soube que a arca de Deus havia sido tomada, e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la dizendo: não tenha medo. Disseram: você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem se importou. Ela já estava entrando no final da gestação, essa mulher. E quando ela teve a notícia, você imagina, porque naquele tempo, as mulheres antigamente não eram como as mulheres de hoje, que há uma certa igualdade no trabalho. Ainda que no Japão o valor da hora para a mulher seja um pouco menor, mas aqui os direitos são praticamente iguais, todas podem trabalhar. Até na prefeitura, se você, mesmo sendo casada, morando com seu esposo, vocês dois forem lá e falar assim: olha, eu quero ser a chefe da família, até a prefeitura aceita que a mulher seja chefe da família, porque está havendo uma igualdade. Mas naquele tempo não tinha. As mulheres não tinham esse direito, não tinham esse privilégio, sabe, de poderem trabalhar fora. E ela então, quando ouve que o marido, o cunhado e o sogro morre, ela ficou também em desespero e começou a ter contrações. E ela deu à luz ali. As parteiras, a Bíblia diz que elas tentaram animar ela, falando assim: olha, fica feliz, porque o que nasceu de você foi um menino, e era uma honra ter um homem. E você sabe o que ela fez? Ela teve uma atitude, e ela entendeu que chegou o tempo na vida deles, e é um tempo que eu jamais quero que aconteça na minha vida e na sua vida. O tempo que está no versículo 21. E deu ao menino o nome de Icabode, e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e o seu sogro e o seu marido estavam mortos. E disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Essa palavra kabod é uma palavra hebraica que ela junta duas palavras. A palavra kabod, que significa glória, e ika, que significa como se fosse uma partícula negativa. Então é como se ficasse sem a glória. Ikabod, a glória acabou, a glória se foi, a glória os deixou. Irmãos, na nossa geração, sabe, eu estou com pouco mais de 20 anos de caminhada com Cristo, e quando eu começo a olhar pessoas que passaram em nossa vida, nas igrejas que nós estávamos celebrando, cultuando, nas células, quantas pessoas já provaram do Icabod? E eu não quero que você prove isso. Deus não quer que a gente passe por isso. Deus não quer que a gente perca a glória de Deus. Mas não perder a glória não é apenas um desejo que deve ser estabelecido.
mas são ações que devem ser cumpridas para que a glória se mantenha, certo? Por exemplo, você sabe que você tem aluguel a pagar no final do mês, tem contas, e você sabe que você tem que ter um salário. Mas se você ficar na sua casa e não for trabalhar, quem vai estar disposto a pagar seu salário? Se souber de alguém que faz isso aí, nos indique, né? Porque as coisas não funcionam assim. Se eu quero um salário, eu tenho que levantar de manhã, mesmo que a cama está grudando na gente, se querendo deixar a gente, segurar a gente, tomar um café forte, acordar e ir trabalhar. E eu trabalho então o mês inteiro, no final do mês eu tenho uma recompensa. Se você não quer perder a glória, você não pode apenas não querer perder, mas você tem que fazer algumas coisas para conservar esta glória. Amém? E por que nós estamos falando sobre conservar a glória de Deus? Porque se você pensa que o diabo ele está interessado nas suas finanças, que o diabo ele está interessado nas suas posses, nas suas riquezas, eu sei que ele, em parte, ele até quer tocar nessas áreas para tentar te desestruturar, mas ele faz isso para tentar te desestruturar, para que o Icabode aconteça com você, para que você murmure e a glória se vá. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jó. Quando Deus falou com Satanás ali: Satanás, da onde você vem e o que você estava fazendo? E Satanás ele fala: eu estava rodeando a terra, passeando por ela. E Deus fala: aham, e eu sei que você estava de olho em alguém. Você viu o meu servo Jó, né? Um homem fiel, um homem reto, homem íntegro e que se desvia do mal. E Satanás então começa a argumentar: ele é fiel, quem não seria fiel ao Senhor, tendo o tratamento que ele está recebendo? Mas toca nas posses dele, para você ver se ele não vai murmurar contra ti. E Deus fala: então vai e toque nas posses, mas não toque na vida dele. Satanás vai e varre, arranca toda a riqueza de Jó em menos de horas. E Jó não murmura. Mas a intenção de Satanás tocar nas riquezas não era a riqueza. A intenção de Satanás tocar na riqueza era para que Jó passasse pelo Icabode, para que ele perdesse a glória, para que ele se rebelasse contra o Senhor e falasse: Senhor, eu não vou te servir mais, porque o Senhor tirou tudo de mim, então eu não te quero mais. E começasse a blasfemar contra Deus, e a glória, a presença de Deus saísse da vida de Jó. O que o diabo mais quer é te tirar de perto da glória de Deus, porque isso é o que conserva a sua vida. E é uma relação, tão linda que acontece, porque quando você começa a conservar a glória de Deus começa a conservar a sua vida também. Quando você começa a buscar no Senhor, e não é pela sua força, eu sei disso, é você entender a graça e se submeter e obedecer a Deus. Mas quando você começa a fazer isso, você começa a conservar aquele que é santo dentro de você, e a santidade dele começa a conservar você também. Quem que mais peca? Quem será que são as pessoas que mais pecam? Será que são as pessoas que mais amam o pecado? Não são as pessoas que mais amam o pecado. Eu tenho certeza absoluta e não tenho medo de errar nessa afirmação. Existem pessoas que amam mais o pecado do que as pessoas que estão cometendo aquele pecado agora. Mas essas pessoas que amam mais aquele pecado não estão pecando, porque elas estão próximas de Deus. Elas estão sendo subjugadas à obediência, ao temor de Cristo. E o temor de Cristo vai mortificando essas vontades. Não é que o desejo some. O seu velho homem ele não está morto. O seu velho homem ele está crucificado dentro de você, através de Cristo. E Cristo está vivendo dentro de você. Mas se Cristo deixar de viver, se o Icabode acontecer dentro de você, o velho homem ele começa a se soltar da cruz. E aí você cai na palavra que Jesus disse: e o último caso será pior do que o primeiro. Porque as vontades elas permanecem. O que não permanece é a escravidão, porque Jesus ele te liberta e você não precisa mais servir o pecado.
mas a vontade está dentro. Então tenho certeza que existem pessoas que amam menos o pecado, mas estão pecando mais porque estão longe de Deus. E tem pessoas que amam mais o pecado, mas não estão pecando nada naquela área, porque estão debaixo da obediência, do temor, da santidade de Jesus. Louvado seja Deus. Abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, versículo 1. A partir do 1. E em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, porque as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, e o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus, porém, respondeu: as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. E em seguida, o diabo levou Jesus até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu lhe darei tudo isso, basta você se ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e o serviram. Por que eu quis ler essa passagem com você? Para que você entendesse que muito mais do que saúde, do que bens, do que prosperidade, mais do que tudo isso, o diabo ele quer tirar a glória de Deus da sua vida. E ele negociou com Jesus dizendo: se você pecar contra Deus, porque a intenção da tentação não é nada mais do que fazer o homem pecar. O Satanás disse para Jesus: se você pecar contra Deus, eu vou te recompensar, eu vou te bancar, eu vou te dar riquezas. Existem muitas pessoas que usam da magia negra, usam do ocultismo, fazem pactos com as trevas para prosperarem. E eles realmente nesta terra prosperam, com um custo muito alto, o custo de entregar a própria alma deles para as trevas. Agora, se a riqueza fosse o alvo do diabo, ele jamais ofereceria isso, ele jamais iria barganhar com as pessoas. Então você entende que o que ele mais quer de você é tirar você da presença de Deus, ou tirar Deus de dentro de você. E se você perguntar: pastor, é possível? É possível. Uma heresia tem sido falada em nossos dias, que uma pessoa que ela é alcançada pela graça de Deus, ela não corre mais nenhum risco de ter uma queda, de cair, porque ela foi tocada pelo Senhor, ela foi escolhida, e se foi escolhida, não há mais possibilidade de volta. E olhando para a Bíblia, eu não consigo encontrar essa verdade, porque se fosse assim, não seria necessário nós estarmos vigiando, não seria necessário nós estarmos conservando, protegendo aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus em nossa vida. O diabo ele quer tirar a glória de Deus que está em você, e quem tem que proteger isso é você. Amém? Você é o guardião da glória de Deus que está em você. Você é aquele que zela, é aquele que cuida, é aquele que agarra a presença e fala: Senhor,
eu abro mão de tudo. Pode tirar riqueza, pode tirar saúde se for necessário, pode tirar tudo aquilo que for atrapalho, mas não tire a tua presença. Foi isso que Davi, ele orou quando ele foi denunciado ali por Natã. Davi, ele teve uma oração de quebrantamento no Salmo 51, e ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da sua salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não se importava se ele perderia o reino, se ele perderia a honra, se ele perderia o respeito. Ele já estava disposto a passar por tudo isso, entendendo que era tudo consequência da sua falha, do seu pecado. Mas ele orou pedindo: Senhor, a tua presença, por favor, não tire. Tire tudo que for necessário, mas não tire a tua presença. Então ele conservou a glória de Deus. Ainda em Mateus, no capítulo 9... aqui também há uma lição que nós vamos aprender sobre a glória do Senhor, de como conservar esta glória. Mateus 9, o versículo 17. E ninguém colocaria vinho novo em recipientes velhos de couro. O couro se arrebentaria, e deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. É impossível você conservar a glória de Deus em sua vida querendo viver na velha vida que você tinha. A conta não bate. Não tem como. É impossível. É impossível Jesus, ele entrar dentro de você e ele ficar amarrado, não transformando a sua vida. É impossível isso acontecer. A Bíblia diz assim, que ele faz nova todas as coisas. Então há uma mudança, há uma novidade de vida, há uma nova vida. Coríntios capítulo 5, 17 fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus, ele trouxe esse ensinamento porque era costume deles pegarem um couro de um animal, tratar aquele couro e fazer como uma espécie de garrafa de couro. E nessa garrafa, então, eles colocavam o vinho que eles tinham acabado ali de produzir. E esse vinho, ele passava por um processo de fermentação. E o couro precisava estar novo, porque o couro novo, ele era forte. Então ele aguentava aquela fermentação e ele não arrebentava quando começava a estufar. Aí Jesus, ele fala: agora, se você pegar um odre velho, uma garrafa de couro velha, que você já usou aquele vinho e ela está vazia, e você for bancar o espertão e falar: não, já tem a garrafa aqui, vou só pegar o vinho novo e vou colocar. Vai ficar ali um tempinho. Na hora que começar o processo de fermentação ali, a pressão vai ser tão grande que ela vai estourar aquele couro que estava velho, porque ele não suporta. É a mesma coisa na vida do cristão. Quando nós queremos conservar a glória, mas nós não queremos mudar de vida, a gente se arrebenta. A gente começa, sabe a fazer o quê? A se revestir do espírito da religiosidade. Porque a gente começa a querer mostrar do lado de fora uma coisa que não está acontecendo dentro de nós. A Bíblia diz em Hebreus que Moisés cometeu este erro. Porque quando ele foi para o monte, ele ficou 40 dias e 40 noites ali, falando com Deus. A glória de Deus envolveu ele de tal maneira, que quando Moisés desceu daquele lugar, ele não sabia, não tinha um espelho, mas o rosto dele estava resplandecendo. Os israelitas, eles não conseguiam olhar para a face de Moisés. Moisés, então, ele pega um véu e ele coloca esse véu no rosto, para que ele pudesse continuar comunicando com o povo, ensinando o povo sobre Deus, e o povo pudesse olhar para ele. Só que daí foi passando um tempo, e essa glória foi diminuindo, foi se
perdendo. Mas aí, para ele manter a postura, para ele manter, sabe, ali aquele desejo, né, talvez para continuar se orgulhando, ele chegava na hora de conversar com o povo sobre Deus, ele colocava um véu. Só que o rosto dele já não estava mais brilhando. Queridos, quando a gente tenta conservar vinho novo em odres velhos, nós não conseguimos manter essência. E a gente acaba se perdendo estando dentro. Quantas pessoas que estão dentro de igrejas, que estão frequentando cultos nos domingos, mas que já não tem mais vida com Deus. Estão indo da mesma maneira que eu ia antigamente, quando eu era católico. Ia por uma tradição, ia porque meu pai ia todo domingo na missa, ia lá, colocava uma roupinha, ia lá, tomava uma hóstia, voltava, conhecia a Michele, ia para as reuniões de jovens na igreja católica nos sábados, e a gente estava lá todos jovens, celebrando. Era muito gostoso estar lá. Mas sabe o que a gente fazia quando acabava aquilo lá? Ia para casa de alguém, numa garagem, comprava cerveja, música a noite toda. E você pensa que é música de Deus? Não. O que é isso? É religiosidade. E nós não podemos aceitar isso como normal. Embora, sabe, por causa da religião protestante, ela está crescendo no Brasil, as pessoas estão assim, gostando, achando bonito, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, e estão querendo entrar, mas para permanecer da maneira que estavam. Quantos atores, artistas que se declaram cristão, protestante, evangélico, mas não tem vida nenhuma com Deus, queridos, porque não estão dispostos a mudar de vida. Pessoas famosas e pessoas também que não têm fama. Então não se engane, porque odre velho não suporta vinho novo. Se você quer conservar a glória, você tem que falar: Deus, muda minha vida, Senhor. Muda minha vida, muda aquilo que necessário for. A Bíblia diz que quando o Espírito vem sobre a vida de um homem, ele entra na casa e ele encontra uma casa fedorenta, bagunçada, toda arrebentada. E ele, como uma pessoa que é cuidadoso, é zeloso, ele começa a organizar esta casa. Quando de fato há uma experiência genuína com o Evangelho, com Cristo, você começa a perceber mudanças de vida que são radicais. O que é isso? É o Espírito Santo limpando a casa. Ele vai em cada cômodo, ele vai trazendo cura, ele vai tirando a sujeira. Ele limpa, varre e deixa ornamentada. Mas aí, por descuido, alguns acabam perdendo essa presença. E os demônios que foram expulsos, porque quando você pecava, não pense que era apenas vontade sua, era uma vontade que já estava em seu coração, potencializada pelas trevas. E você então servia como escravo. E aquele espírito imundo que te oprimia, quer ele estava dentro de você ou fora de você, te influenciando, ele foi retirado. Mas se você não conserva a presença de Deus e você deixa essa presença se perder, a Bíblia diz que o demônio ele começa a andar em lugares áridos e não encontra mais pessoas para escravizar. E ele começa a pensar: eu vou voltar, sabe, lá no Éder. Vou voltar lá na vida do Éder, vou voltar na vida da Michele. E quando ele volta, ele começa a observar assim de longe, sabe? Igual um ladrão, quando ele vai roubar numa casa, ele começa a olhar e começa a ver: será que tem alguém? Será que tem luz acesa? Será que tem televisão ligada? E quando ele percebe que a casa está vazia, ele vai e entra. Só que a Bíblia diz que quando o demônio ele volta e ele encontra a casa, nossa, está tudo limpinho, está tudo organizado. A Bíblia diz que ele faz um assovio e chama mais 7 para voltar e destruir aquela pessoa. E o segundo estado dela se torna pior do que o primeiro. Só que isso só acontece com aqueles que não conservam a presença de Deus, não conservam a glória de Deus.
Irmãos, eu oro para que você prove muitas promessas, muitas coisas que aconteceram na Bíblia que você possa provar. Mas eu clamo ao Senhor por misericórdia, para que jamais Icabode aconteça em sua vida, para que jamais você perca a presença. E para conservar essa presença, além de ter um entendimento que você precisa ser um odre novo, para conservar este vinho novo que é Jesus, que está sendo derramado sobre você, você também tem uma tarefa. Vamos para Levítico no capítulo 6. Levítico capítulo 6. E o versículo 8. Levítico 6:8. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço estiver vestido as suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto, e as colocará ao lado do altar. E em seguida removerá as roupas de linho e vestirá as suas roupas habituais, e levará as cinzas para fora do acampamento em um lugar cerimonialmente puro. Aqui era uma tarefa do sacerdote. Por quê? Quando foi feito o tabernáculo e foi colocado um santuário ali naquele tabernáculo e um altar, a Bíblia diz que um fogo teria que ser mantido aceso sobre o altar e não poderia nunca se apagar. Sabe, às vezes você faz um churrasquinho aí de 3, 4, 5 horas. Você sabe o trabalho que é para você manter uma churrasqueira acesa. Você tem que controlar para o fogo não subir muito, depois você tem que controlar para o fogo não se apagar. Agora você imagina fazer isso diariamente. Essa era a tarefa dos sacerdotes. E isso aqui que nós estamos vendo era uma sombra daquilo que estaria acontecendo hoje. Porque este fogo que estava aceso em um altar externo, hoje esse fogo que representa a presença de Deus, ela está acesa em um altar interno, que é dentro do nosso coração. E esse fogo, ele não fica aceso por si só, mas ele precisa ser alimentado para que ele continue aceso. O sacerdote, todo dia, ele chegava de manhã e o fogo estava queimando desde o dia seguinte, e estava cheio de cinza. Então ele pegava uma espécie de vassoura, um rastelo, alguma coisa, e ele começava a juntar em um canto as cinzas velhas, sem deixar o fogo apagar. Juntava as cinzas, aí ele pegava aquela cinza e carregava para um lugar cerimonialmente puro e enterrava aquela cinza em um lugar fora do santuário. Depois ele voltava e ele começava a alimentar aquele fogo com lenha nova, com azeite novo, e aquele fogo então começava novamente a ficar mais forte. E isso acontecia diariamente, toda semana, todos os meses, todos os anos. Era um baita trabalho, não era? E você pensa que conservar a glória de Deus dentro de nós é algo fácil? Se fosse fácil, todo mundo carregaria. Se fosse fácil, ninguém se desviaria. Se fosse fácil, ninguém passaria por uma frieza espiritual. É um desafio. É um desafio, mas é possível. Amém? Vamos ainda continuar aqui no versículo 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso e nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura de ofertas de paz. Lembrem-se que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deverá se apagar. Aí para você ver como que funcionam as coisas. Como eu disse, que eu vim de uma linhagem de catolicismo, teve um tempo que eu era coroinha. Colocava lá a batina branca e era auxiliar do padre. E eu comecei a observar que no altar ficava
uma luzinha vermelha acesa. Não sei se você que já foi católico, já foi uma igreja católica, você já reparou isso. E eu comecei a perguntar para o padre o que era aquela luzinha, porque era uma emergência, alguma coisa assim. E ele falou, não, aquilo simboliza a presença de Deus, aquilo é como se fosse a presença de Deus. E eu pensei na inocência de um adolescente. Uau! Deus mantém esse negócio ligado o tempo todo, porque quando a gente desligava lá o templo, as luzes ficavam todas apagadas e no altar ficava a luzinha acesa. E eu pensava, na maior inocência, é o poder de Deus que está mantendo esse negócio aceso. E ficava fascinado. Só que aí atrás do altar tinha um lugar onde ficavam os utensílios. E às vezes eu tinha que pegar algumas coisas para servir ali. E quando eu lembro que nós estávamos pegando algumas coisas, eu vi um sistema com uma bateria e um carregador ligado na tomada. Quando a energia do bairro caía, acionava a bateria e a luzinha continuava acesa. Eu falei, isso aí fica ligado na pilha, fica ligado na bateria. Por que eles fizeram isso? Para manter, sabe, aquilo que era feito antigamente. Mas olha a facilidade agora, não é? E às vezes a gente também quer automatizar a presença de Deus em nossa vida. A gente fala, não, só basta, sabe, eu entregar meu dízimo, só basta, olha, eu posso perder qualquer culto, mas se eu tiver toda a Santa Ceia, que é uma vez por mês, então se eu for 12 vezes por mês no ano, tá ok. Se eu for na célula uma vez ou outra, tá tudo bem. Irmãos, e parem de se enganar. Vir a um culto, cear, participar de um grupo de discipulado, de célula, tudo isso faz parte, mas isso não é tudo. Não é tudo. O principal é você conservar dentro de você a presença. É entender que toda manhã você vai ter que se sondar, fazer uma autoanálise, ou toda noite, ou toda hora, o momento que Deus falar no seu coração, e você começar a pensar, como está minha vida diante de Deus? Aí Deus, ele olha para você e fala assim, cara, você está cobiçando muito. Ou então ele olha e fala assim, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. As suas palavras, elas estão muito desenfreadas. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fica ouvindo. Por que você está gostando de ouvir fofoca? Isso está fermentando o seu coração. Tudo isso é como se o sacerdote, ele começasse a tirar cinzas. E aí você então remove aquilo, pede perdão para o Senhor, e você começa a colocar lenha nova. E você começa então a fazer ao contrário daquilo que Deus estava apontando que você estava fazendo. Você já começa a correr de fofoca, você já começa a tomar cuidado para não cobiçar, você já começa a tomar cuidado com as suas palavras, porque você entende que você tem que conservar algo dentro de você. Amém? Vamos para Atos. Eu quero ler o último texto com você, para nós encerrarmos nesta manhã. Atos no capítulo 10. Atos capítulo 10, o versículo 30 até o 33. Amém? E Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. E ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, também chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. E assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que Ele, o Senhor, mandou que você nos trouxesse. O que aconteceu aqui? Cornélio, ele era um homem que ele não pertencia à nação de Israel. Ele estava ali naquelas redondezas, mas ele era um estrangeiro.
E as coisas referentes a Deus, até o tempo de Jesus, ela era especificamente liberada sobre a nação que Deus escolheu para ser referência na terra como povo de Deus, que era a nação de Israel. Então, os israelitas, eles tinham um certo preconceito com os estrangeiros. Eles evitavam comer juntos, eles evitavam entrar na mesma casa que os estrangeiros moravam, mas de repente Pedro, ele estava orando perto da hora do almoço, em uma laje, ali em uma cidade em Israel, e ele vê um anjo que desce do céu, trazendo um lençol, e em cima desse lençol tinha vários animais impuros, certo? Que eram considerados impuros porque eles não poderiam comer. Por exemplo, um peixe. Todo mundo come peixe, certo? Mas Israel, o povo de Israel, não podiam comer peixes que tinham couro. Eles só podiam comer peixe que tinha escama. A carne, eles comiam carne de frango, carne de boi, mas eles não poderiam comer carne de porco, que era considerado um animal impuro. Então veio cheio desses animais, e uma voz falou do céu para Pedro: mata e come. E Pedro falou assim: não, eu não vou comer, porque isso é impuro. E durante 3 vezes isso aconteceu, e o Senhor falou para ele: não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus fez isso mostrando para ele que o evangelho não se limitaria a uma nação agora, mas como a palavra de Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo, até os confins da terra. Então era o momento disso acontecer. Então Deus tratou isso com Pedro para tirar esse preconceito dele. Só que quando Deus ele fez isso, é porque ele já estava vendo que havia um homem chamado Cornélio, que ele estava sedento por Deus. Irmãos, ele tinha um hábito, e não era uma vez ou outra, mas era um hábito de temer a Deus, de dar esmolas, ajuda aos pobres, e fazer orações ao Deus de Israel. E diariamente ele fazia isso. Isso fez com que Deus fosse atraído até ele. Quando eu penso sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus, eu comparo muito, por exemplo, a um casamento. Por que um casamento, ele se rompe, ele se quebra? Se as duas pessoas que estão casadas, elas continuassem alimentando essa chama de amor, da mesma maneira que alimentavam no namoro, que começou com um interesse, se interessaram um pelo outro, depois virou uma paixão, porque foi alimentado, foi, colocado um tempo, foi colocado dedicação, foi feito companheirismo ali, e depois essa paixão virou amor, e decidiram passar a vida toda junta, mas aí chega um tempo que para de alimentar essa chama, aí parece que o amor começa a sumir, e não é do dia para a noite, é porque deixaram de fazer aquilo que estavam fazendo antes. A presença de Deus é semelhante. Cornélio, ele atraiu a presença de Deus, porque ele gastava um tempo em oração, em ajuda, fazendo boas obras. E para ele conservar isso, ele deveria continuar fazendo aquilo que ele fazia para atrair a presença. Quando você vai em um retiro espiritual e você começa a buscar ao Senhor, você se desliga de telefone, você se desliga de internet, de televisão, de jogos, e você tira um tempo de consagração, buscando a Deus. O que acontece? Olha, foi pouquíssimas pessoas que eu vi entrar em um retiro e sair da mesma maneira. E as poucas pessoas que eu vi, foi pessoas que entraram, mas não entraram. Entraram de corpo, mas por uma imposição dos pais, por uma imposição da liderança, e pessoas que não estavam com o coração aberto. Mas os que entraram com o coração aberto, eles foram transformados, tocados por Jesus. E sabe por quê? Porque eles falaram: eu vou parar com o celular essa semana, vou parar com a televisão hoje, e vou me consagrar ao Senhor.
e a presença ela vem. E aí depois as pessoas querem manter essa presença, se enchendo das coisas desse mundo. E como vai fazer? Não tem como. Aqui no versículo 34 ainda de Atos 10, a Bíblia diz que Pedro então ele começa a ensinar para Cornélio sobre Deus. E no versículo 44, a Bíblia diz: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Olha só, o Espírito Santo desceu sobre eles, porque encontrou neles um coração sedento. Então, se você quer sentir, quer viver na presença, na glória de Deus, primeiro você tem que desejar. E segundo, para continuar vivendo, você tem que conservar isso. Irmãos, e para de olhar para o lado. Para de se escandalizar, pensando, nossa, aquela pessoa que era cheia de fé, está tão fraca. Quem sou eu para manter minha fé? Cada um é cada um. Se alguém desiste no meio do caminho, isso não é problema seu, isso não é responsabilidade sua, e isso também não pode ser referência de vida de fé para você. Eu falo sem medo de errar, queridos. Se hoje eu estou sendo referencial de Deus para você, glória a Deus, continue se inspirando e buscando ao Senhor. Mas se um dia eu falhar, se um dia que Deus me livre, o meu coração se desviar, isso é um problema meu com o Senhor, e quem vai pagar o preço sou eu. Eu sei que o preço vai ser alto por ser um pastor, mas isso não pode ser um motivo para você falar, não, poxa, se até o pastor está frio, está gelado, eu vou entrar nesse lugar e também vou me afastar. Não, você não precisa. Conserve a presença de Deus, conserve a glória de Deus em sua vida, e que jamais você prove Icabode. Porque quando a glória se foi de Israel, ficaram muito tempo sem a presença. Só Davi, depois de muitos anos, que ele conseguiu trazer de volta a arca. Então não perca a presença do Senhor. Se já tem fogo em seu altar, continue colocando mais fogo para se intensificar. Se você percebe que a frieza ela está se aproximando, corra para perto de Jesus, corra para perto de Deus. Se você percebe que o pecado está te fascinando, que você está sendo seduzido de uma maneira mais intensa, é momento de você se aproximar mais do Senhor, para que a glória de Deus te toque e você seja conservado com a presença de Deus. Amém? Glória a Deus.